Bom dia, meus irmãos, graça e paz, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência no nosso devocional. No devocional passado nós lemos do versículo 12, até o 14, nós estamos estudando Romanos 5, e nós vimos que o primeiro Adão, ele trouxe o pecado, porque ele caiu no jardim do Éden, e a consequência do pecado foi a morte. E Paulo menciona que o segundo Adão, que é Cristo, trouxe a vida eterna. Então, nós vimos que o primeiro Adão caiu no jardim do Éden, mas o segundo Adão triunfou no deserto diante de Satanás. Então, se você está no primeiro Adão, você está morto. Mas se você está no segundo Adão, que é Cristo, você foi vivificado, você foi regenerado. E Paulo abordou diversos assuntos ali, e nós caminhamos ali por esses versículos. E se os irmãos não viram o devocional passado, os irmãos assistem lá, que é um assunto de suprema importância que o apóstolo Paulo tratou. E hoje nós vamos ver a superioridade entre o primeiro e o segundo Adão. E uma coisa que nós precisamos entender, que é muito importante, é de que forma que nós estamos ligados ao primeiro e ao segundo Adão. De que forma que nós estamos ligados ao primeiro Adão? Essa ligação, ela é natural, ela é física. Por isso que todos nascem em pecado. E muitas pessoas, muitas instituições que desconhecem as Escrituras, elas falam que se você é filho de pais crentes, se você nasceu na igreja, você nasceu na graça. Mas é por falta de compreensão das Escrituras. Porque as Escrituras é claro que todos nasceram no pecado. Por quê? Porque eles estão ligados ao primeiro Adão. Porque o pecado de Adão passou a todos os homens. E por isso todos pecaram, como nós vimos no versículo 12. E qual é a nossa ligação com o segundo Adão, Cristo? A nossa ligação com o segundo Adão, ela é espiritual. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemos que para entrar no céu é preciso nascer de novo. Nicodemos era um religioso. Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio, ele pregava, ele ministrava, mas ele não tinha nascido de novo. Então, se você faz parte de um sistema religioso, mas não nasceu de novo, você está morto, separado de Cristo. Para que você possa ser adotado como filho de Deus, você precisa nascer de novo. Simplesmente, o simples fato de estar em uma instituição não te faz um cristão. O simples fato de nascer em uma igreja não te faz um cristão. Você precisa estar em Cristo. Romanos 8, verso 1, Paulo fala: não há condenação para os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, não há condenação. Mas se você está sem Cristo, você está condenado. Então, essa é a ligação com o primeiro e o segundo Adão. A nossa ligação com o segundo Adão, Cristo, ela é espiritual, meus irmãos. E muitas pessoas, por não compreender isso, eles vão pegar textos do Velho Testamento, e vão fazer promessas para a igreja. Por quê? Eles não compreendem que a nossa, como está escrito ali em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados em Cristo com bênçãos espirituais. Na antiga aliança, no Velho Testamento, Deus escolheu a nação de Israel. E de que forma que Deus mostrava que estava na vida desse povo? De que forma que Deus mostrava que era com esse povo? Abençoando esse povo, com bênçãos materiais. Essa era a forma que Deus abençoava aquele povo. Mas tudo aquilo ali apontava para Cristo. Mas na nova aliança, o povo é abençoado com bênçãos espirituais. As promessas feitas à nação de Israel foram cumpridas, como está escrito ali em Josué. Tudo aquilo que Deus prometeu para Israel se cumpriu. A nova aliança, o povo de Deus é abençoado espiritualmente, é vida eterna, é a salvação, é o perdão dos pecados. Essas são as bênçãos para o povo de Deus do Novo Testamento. Essas são as promessas que Deus fez por intermédio do segundo Adão, Cristo. Nós somos abençoados nele. É por isso que se você tem Cristo, você tem tudo. E se você está sem Cristo, você não tem nada.
Você pode ser rico, pode ser bilionário, pode ter todos os prazeres e os bens desse mundo, mas sem Cristo, isso não vale nada para você. Então, é muito de suprema importância nós compreendermos isso aqui. Por quê? Porque se a pessoa não compreender isso aqui, a forma que nós estamos ligados em Cristo, eles vão pegar as Escrituras e vão interpretar ela de forma material. É por isso que existem igrejas hoje que pregam só promessas humanas, virada de cativeiro, triunfalista. Por quê? Eles não compreenderam o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não entendeu de que forma que nós somos abençoados em Cristo. Então, por isso que prega virada de cativeiro, triunfalismo. Por quê? Eles não estão ligados a Cristo. Não compreenderam o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo vai mostrar no versículo 15, aí, a superioridade do primeiro e do segundo, do segundo Adão em vista do primeiro. Paulo vai mostrar que a salvação, Paulo vai mostrar que ele é um dom. Ele é um dom gratuito que Deus concede. Não é por mérito, é por graça. É por graça. Não é por obras que você faz, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu quero ler um versículo com os irmãos aqui que está em Salmos 85, no verso 10. Está escrito assim, ó: a misericórdia e a verdade e a justiça se encontraram, a paz e a justiça se beijaram. Na onde? Na cruz de Cristo. Por quê? Porque foi na cruz onde Deus puniu os nossos pecados, executando a sua justiça e oferecendo perdão e nos reconciliando com Deus. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo põe aqui a salvação é como um dom, né? Porque pelo pecado de Adão todos morreram, né? Mas a graça de Jesus Cristo, ela é mais abundante. Por quê? Ela transforma mortos em vivos. Pela graça de Jesus Cristo, muitos serão vivificados. Por quê? Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é declarado justo diante de Deus. Ele é justificado pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então a salvação, ela é uma obra exclusivamente da graça. É uma obra exclusivamente de Jesus Cristo. Não é por mérito, não é pelo que você faça, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. É pela obra do segundo Adão na cruz. Olha o versículo 16. O dom de Deus é diferente do pecado de Adão. Por quê? Adão comete um pecado e toda a raça humana é contaminada pelo seu pecado. Mas a graça de Deus, ela cobre não só o pecado de Adão, mas o de todos aquele que nele crê. Então, irmãos, todo aquele que crê em Jesus Cristo, a justiça de Cristo é imputada a ele. Ele é justificado pela fé. Por que a graça de Cristo ela é mais abundante do que o pecado de Adão? Porque ela transforma mortos em vivos. Todos aqueles que estão mortos em Adão, aqueles que creem em Jesus Cristo, eles são vivificados pela fé em Jesus Cristo. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e hoje você vive a verdade de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita dentro do seu coração. E nós vamos ver no versículo 17, né? Que pelo pecado de Adão veio a morte. Mas através de Jesus Cristo somos libertos da morte. Então muitas pessoas, elas não compreendem que pelo pecado de Adão reinou a morte. Reinou a morte. Por quê? Porque todos os homens nascem mortos nos seus pecados. Mas através de Jesus Cristo nós somos libertos da morte. Você é liberto do estado original que você nasceu, do estado de pecado. Os seus pecados são perdoados em Cristo, são justificados. Se você crê em Jesus Cristo pela fé, como está em Romanos 6, a partir do momento que você crê em Cristo,
Você não é mais escravo do pecado, você não é mais dominado pelo pecado. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, porque o Espírito Santo habita dentro do seu coração. Como está ali em 10 de Hebreus, o Espírito Santo, ele muda os seus pensamentos, a sua mente, ele te ilumina. E a partir daí, que o Espírito Santo habita dentro de você, você vai viver um processo de santificação. Santificação, produzido pelo Espírito Santo, produzido por intermédio da palavra de Deus. Por isso que é importante, irmãos, você ler as Escrituras, porque você vai crescendo de glória em glória, cada vez maior a imagem de Cristo. É muito importante, irmãos, você está com as Escrituras abertas, acompanhando versículo a versículo, cada frase que está aqui. Por quê? Você está sendo feito à imagem de Cristo. Quando igrejas abandonam as Escrituras e começam a pregar coisas da sua cabeça, a imagem de Cristo não está sendo restaurada em você. A imagem que foi manchada pelo pecado de Adão não está sendo restaurada a você. Você não está sendo feito à imagem de Cristo, porque homens estão pregando coisas da sua própria cabeça. Então, irmãos, é por isso que a graça de Jesus Cristo ela é mais abundante do que o pecado de Adão. É por isso que o segundo Adão, Cristo, ele triunfou e ele reina, está assentado à destra de Deus Pai. Ele ressuscitou dos mortos e subiu para o céu com o seu corpo glorificado. É por isso que hoje nós temos no céu um Deus homem com o corpo glorificado. É a primícia dos que dormem, foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. Então, se você está em Cristo, quando as trombetas soar, você vai receber um corpo glorificado e vai habitar com o seu Criador. Então o momento é agora, irmãos, de você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, para que quando o seu corpo tombar o pó da terra, você possa no último dia ter o corpo ressuscitado, glorificado, estar diante do seu Senhor. É por isso que Paulo tinha essa certeza. Ele falava que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele sabia que morrer é deixar o corpo e estar com o seu Senhor. É por isso que nós vemos na parábola do rico e Lázaro, né? Lázaro num lugar de tormento, de sofrimento. Não, Lázaro é rico, o rico num lugar de tormento, de sofrimento, mas Lázaro junto com o pai Abraão, nos seus braços, desfrutando da graça de Deus, do amor de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas crêem na morte porque vê, mas elas não crêem na vida eterna. Elas não têm certeza da sua salvação, porque é uma coisa que ela não vê, mas ela crê no efeito do pecado, que é a morte, porque os seus pais morreram, porque seus familiares já morreram, mas elas não têm certeza na salvação. Ela não tem certeza do que Cristo Jesus na cruz conquistou no Calvário. Elas não crêem na obra, na suficiência do sacrifício de Cristo, e por isso não têm certeza da sua salvação. Por isso vivem a vida de ansiedade, de preocupação, e essas pessoas estão na luta, estão na guerra, é tanto problema, é tanta coisa. Por quê? Não descansam no seu Senhor, não tem Cristo como seu Salvador, porque o Senhor Jesus falou: não andeis ansioso com as coisas desse mundo, porque como eu cuido dos pássaros, como eu visto as rosas do campo, os lírios, eu cuidarei de vocês. Mas quando a pessoa está sem Cristo, ela vive atribulada com as coisas dessa vida, porque realmente ela não creu em Jesus Cristo pela fé. Porque se ela creu em Jesus Cristo, ela descansa na soberania de Deus. Olha o versículo 18. Por causa do pecado de Adão veio a condenação a todos os homens, mas por causa de um ato de justiça que acontece na cruz do Calvário, onde os nossos pecados são punidos em Jesus Cristo, muitos são justificados. Todos os que creem são declarados justos diante de Deus. Irmãos, isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque pessoas não têm certeza da sua salvação, porque eles querem tentar ser salvos pelas suas obras, pelos seus méritos. Então a sua vida é um percurso de altos e baixos. Um dia ele está salvo, outro dia ele já não está mais. Por quê? A sua esperança não está em Cristo, mas a sua esperança está em si mesmo, naquilo que ele faz. Então um dia que ele está tranquilo, está de boa, ele está salvo. No outro dia ele já não está mais. Por quê?
Porque a sua confiança não está em Cristo, está nos seus méritos, nos seus atos de justiça. E Isaías deixa claro que os seus atos de justiça são como trapos de imundícia para a sua salvação. Você precisa de uma justiça que vem de Cristo, para que os seus pecados possam ser perdoados e para que você possa ser declarado justo diante de Deus. Sem Cristo, você está condenado. É por isso que quem compreende a salvação pela graça, ele encontra descanso para a sua alma. Porque ele compreende que o escrito de dívida que havia contra ele foi rasgado e cravado na cruz do Calvário, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Versículo 19. Pela desobediência de um só homem, todos tornaram pecadores. Pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Porque a justiça veio de Cristo. Eles foram cobertos com a justiça de Cristo quando creram em Jesus Cristo. Quando creram em Jesus Cristo, eles foram cobertos com a justiça de Cristo. No versículo 20, Paulo vai deixar claro que a lei ela foi dada para mostrar a gravidade do pecado. A lei foi dada para mostrar que nós somos transgressores, culpados, pecadores e que precisamos de um Salvador. É por isso que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Todo aquele que tenta ser salvo pelas obras de Deus, pelas suas obras, estão separados de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, irmão, o Evangelho ele é glorioso. Ele derruba o orgulho do ser humano, que quer se salvar pela sua justiça própria, pelas suas obras, pelo que faz, pelos seus próprios méritos. Mas o Evangelho de Jesus Cristo mostra quem realmente nós somos, pecadores, miseráveis. As Escrituras deixam claro o estado de miséria que está a raça humana após o pecado. Mas se você está em Cristo, você foi declarado justo diante de Deus, porque você foi coberto com a justiça de Cristo e foi imputado em você. O pecado reinou sobre todos e os levou à morte. Agora reina a graça que nos declara justo diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O pecado entrou no mundo para que no final triunfasse a graça de Deus. Bom, isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Porque muitas pessoas perguntam, mas por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Para que fosse demonstrada a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia com o ser humano. Para que fosse manifesto os seus atributos diante deste mundo. Para que ele fosse conhecido. Para que todos pudessem conhecer o seu amor, a sua graça, a obra da redenção. Como está lá em João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e todo aquele que nele crê será salvo. Por quê? Porque ele foi justificado, ele foi transformado, ele foi redimido pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Cristo que purifica os nossos pecados. Irmão, Paulo, esse 5 de Romanos, ele mostra para nós a diferença, a superioridade da graça, a superioridade do segundo Adão. E se você está no segundo Adão, você foi vivificado, você foi regenerado. É por isso que você precisa estar em um local, em uma comunidade que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o antídoto contra o pecado. Como aquele povo no deserto, que era mordido pela serpente, e foi levantado aquela serpente ali por Moisés, simbolizando Cristo. E todos aqueles que olharam para aquela serpente, era curado do veneno daquela serpente. E todos aqueles que creem em Cristo, é curado do veneno do pecado. É por isso que você está numa instituição que não prega o Evangelho, uma instituição que não prega o Evangelho, você está sob o domínio, é escravo do pecado, porque ela não te apresenta o antídoto que te liberta, que te ressuscita dos mortos. Então, creia em Jesus Cristo, meus irmãos, arrependa dos seus pecados, para que vocês possam ser libertos, para que o antídoto do Evangelho venha tirar o veneno que está em vocês. Então, esse é o nosso devocional de hoje.
que os irmãos leiam as Escrituras, irmãos, versículo a versículo, porque cada momento que os irmãos leiam as Escrituras versículo a versículo, sem correria, devagar, os falsos ensinos vão caindo por terra, a religiosidade vai caindo por terra, tudo aquilo que os falsos mestres estão pregando aí vai caindo por terra, todos os falsos ensinos que os falsos mestres estão pregando aí vai caindo por terra, todas as heresias que eles criaram para te aprisionar debaixo do seu sistema vai caindo por terra, porque o Evangelho, ele liberta. A salvação é um dom gratuito de Deus, não é algo que você conquista, mas a salvação é o que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É glorioso, é por isso que é glorioso o Evangelho de Jesus Cristo, porque a salvação não é pelo que nós fazemos, não é pela nossa performance, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se os irmãos compreenderem isso aqui, a vida dos irmãos vai mudar, os irmãos serão transformados pelo poder do Evangelho. É por isso que Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para ressuscitar os mortos. Todos aqueles que estão mortos em Adão, quando ele ouve a mensagem do Evangelho, ele é vivificado. Quando Ezequiel vê aquele vale cheio de ossos secos, Deus fala para ele, profetiza para esses ossos. Poderão viver esses ossos? Ezequiel fala, tu sabes. Mas Deus dá ordem para ele profetizar para aqueles ossos, para que eles vivam. E de que forma que esses ossos, que essas pessoas que estão mortas poderão ser vivificadas? Por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. Esse mundo está cheio de ossos secos, pessoas sem Cristo, pessoas que estão mortas nos seus pecados e delitos, pessoas que estão aprisionadas na religião, que acham que estão servindo a Deus, mas uma religião que não prega o Evangelho, uma religião que prega o legalismo, que prega a mentira, o engano, prega outro Evangelho, o Evangelho de promessas humanas, de virada de cativeiro. Essas pessoas estão mortas, porque não receberam o antídoto do Evangelho que tira o veneno, o pecado. Aqueles que compreenderam o Evangelho, precisa profetizar para essas pessoas o que? O Evangelho de Jesus Cristo, para que eles possam receber vida espiritual, para que eles possam herdar os benefícios da salvação, para que eles possam herdar todas as bênçãos espirituais que há em Cristo, para que eles possam ser reconciliados com Deus. Medita nessas palavras, meus irmãos, como nós lemos aqui em Salmos 85. Na cruz foi aonde a paz, a justiça se beijaram. Por quê? Foi ali que aconteceu a nossa reconciliação com Deus. Foi ali que Cristo pagou pelos nossos pecados, levando no seu próprio corpo, morrendo um justo pelos injustos. Então, meus irmãos, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Creia na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Creia que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Creia que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu remidor. Se você está num sistema que não prega o Evangelho, você está morto espiritualmente. Estar simplesmente em um sistema religioso não te faz um cristão. Você precisa estar em Cristo. Em Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nada nesse mundo te pode separar do amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os irmãos vê como Paulo termina, não vai ler, mas o irmão vê como Paulo termina o capítulo 7. Vamos ler aqui rapidinho, como Paulo termina o capítulo 7. Deixa eu achar aqui. Olha aqui, olha o apóstolo Paulo, no versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De que maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então Paulo reconhece, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou miserável, eu sou um pecador. Paulo fala dos pecadores, eu sou o principal. Mas graças a Deus, irmãos, por Deus ter enviado Jesus Cristo para nos resgatar da maldição da lei. Se você está em Cristo, você é um homem salvo, você é uma mulher salva. Mas se você está num sistema que não prega o Evangelho, você está sem Cristo, você está condenado. Então esse é o devocional de hoje.
Compartilhe com os demais irmãos, para que eles possam compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham um domingo abençoado por Deus.